Gente, tem um tipo de pessoa que eu quero mandar se lascar. É aquela pessoa que vem falar mal de videoaula, certo? E se você é trabalhador ou trabalhadora e está construindo um sonho de estudar para construir uma vida melhor, passa o dia em transporte público, chega em casa só o bagaço depois do trabalho e não tem como sentar em uma cadeira para ler concentradamente um PDF de 100 páginas, eu digo pra você, não cai nessa balela. Vá botar sua boa videoaula, às vezes deitado ou deitada, com um laptop no bucho, sim, ou no meio do transporte público, quando você não puder abrir um livro para ler, ou um PDF, ou no celular, porque cansa muito a sua vista. E às vezes é tão apertado que você não consegue nem fazer um movimento direito, às vezes não consegue colocar o pé no chão. E aí você vai ter que ler um PDF aproveitando essa hora morta ali do seu dia. Pegue sua boa videoaula, bote aqui seu foninho de ouvido e leve um professor maravilhoso, uma professora maravilhosa que, com técnicas de andragogia, selecionou tudo que mais cai em concurso, por exemplo, ou na sua faculdade, e colocou para você ali, mastigadinho, passado na técnica e muitas vezes ainda com uma mensagem motivacional. Você carrega um professor, um aliado. Sabe quem é o bom mentor ou boa mentora? É seu professor ou professora que vai com você de mãos dadas, ensinando o que você precisa saber para compreender um PDF, para compreender uma questão, uma letra de lei. É essa pessoa que você tem que valorizar, não aquele que acabou de passar em um concurso, monta uma mentoria e muitas vezes passou assistindo videoaula, tá? Depois vem falar para você que videoaula não presta, que você não aprende, que você é preguiçoso ou preguiçosa, que está usando só de muleta, que você tem que fazer um método milagroso que o Alecrim Dourado criou. Muitas vezes são materiais passados na inteligência artificial, como eu já peguei vários, fiz revisão de vários com erros de ortografia, erros conceituais, erros gramaticais, ultrapassados, e ainda vem falar mal daqueles que iluminam o nosso caminho, que são os professores e professoras. Lembrem-se que a melhor técnica de estudo é aquela que você executa. Seja PDF, seja videoaula, se for associar, maravilhoso. É fazer questão? Vá fazer suas questões. É o método que você se envolve, que você executa. E se suas forças só lhe permitem assistir videoaula, vá assistir a videoaula sim. Eu já acertei várias questões com base em videoaulas. Eu já estive na prova ouvindo o professor falando do meu lado, a professora falando no meu ouvido a resposta daquela questão. Eu já criei vínculo afetivo com a matéria por conta de professores e professoras maravilhosos que cruzaram o meu caminho. Então, deixa de ser besta. Faça o seu caminho. Você é seu mentor, você é sua mentora. Quem vai criar o caminho é você. Houve épocas, gente, que as pessoas migravam para São Paulo para virem assistir aulas dos maiores professores do Brasil, em que não tinha facilidade de você ter um professor no bolso aqui, no telepresencial. Parece que o pessoal não se lembra dessa história. As pessoas vinham estudar aqui na região sudeste, muitas vezes pagando caríssimo, para ter aulas, por exemplo, com Damásio de Jesus e outros ícones do direito. Eu falo do direito porque é minha paixão, certo? Mas lembrem-se, havia um tempo em que se percorriam distâncias para estar na presença de um bom professor ou professora, e isso mudou a vida de muita gente. Depois veio a história ali do telepresencial, né, com o professor Luiz Flávio Gomes, e as pessoas conseguiam, de todo o Brasil, acessar o mesmo conhecimento maravilhoso que os professores tinham para dar. Você estava lá do outro lado do nosso país e conseguia ter a mesma aula que alguém aqui de São Paulo, e aquilo revolucionou, democratizou o estudo. Como é que você pode dizer que você não aprende com videoaula, que videoaula não é estudar? O melhor dos mundos é estudar pela videoaula
é sim ler o PDF, é sim ler e se aprofundar na matéria que vai mais cair ali na sua prova, que você vai precisar de usar mais, e fazer exercícios. Mas o mundo real se impõe. A verdade é essa, o mundo real se impõe. E para quem é da classe trabalhadora, para quem não ganhou nada, não é filho ali de classe média que permita, e até as pessoas de classe média, tá, gente? Cada um tem suas lutas. Mas para quem tem que batalhar e sobreviver todos os dias, você faz o que der. Quando eu era da enfermagem, eu chegava muito cansada, e deitava, deixava minha filhinha vendo ali um DVDzinho das princesas, e do outro lado eu ligava ali na aula com o professor Alessandro Ferraz, e ele me falava e me dava os caminhos do direito, e eu consegui sair da enfermagem para virar técnica judiciária, certo? Além de outros concursos que eu passei, e foi ouvindo videoaulas. 80% foi videoaulas. Maria, mas você não leu? Li sim. Eu ia às vezes com prancheta para fazer exercício de matemática no ônibus, só que eu nauseava às vezes. O que eu fazia? Eu botava ali meu bom áudio, porque a videoaula, lembrem-se, não é só você olhar, você pode só ouvir. E nós temos juiz que passou, que tinha deficiência visual e passou ouvindo. Temos vários depoimentos de juízas que são pessoas sem nenhuma deficiência e que também passaram com base em videoaula. Temos ainda vários concurseiros que também foram contra esse sistema de que tem que ser só PDF. Uns PDFs, gente, que se você for ver, é uma encheção de linguiça, não te ensina nada, te traz um excesso de informação que muitas vezes nem cai na prova, só tá ali informação que vai dizer o seguinte: não, vai que caiu, a gente tá com a matéria garantida, vai dizer, nós demos a matéria. Deixa de ser besta, estuda da forma que for melhor para você, estude como der. E sim, videoaula conta como estudo, não importa o que digam, não importa o que a pessoa vem falar para você de regra de como deve ser a sua vida. Não se envergonhe por estudar por videoaula. Mantenha seu compromisso, seu horário, leve seus professores, aqueles que vão iluminar o seu caminho ali no seu belo celular, no bolso, para onde você for. Vai estudar uma aulinha ali de 15 minutos. Comece a gravar você mesmo o seu material, dê aula para si mesma. E sim, grave a tela ali, suba. O que eu faço? Eu subo em PDF, gravo a tela fazendo a leitura, coloco num ícone de não listado no YouTube e depois eu reviso aquele material. É uma forma de você utilizar a audição. Você não precisa se apegar a uma forma só de estudo. Vá testando o que é melhor para você, não seja besta, não caia em papo de gente que só quer vender e siga o caminho mais difícil para alguns, mas o possível para você. É mais demorado? Sim, pode ser mais demorado, mas é o caminho que você escolheu, é o caminho que vai te trazer felicidade, e valorize o professor ou professora que está ali se esforçando para passar o conhecimento da humanidade para ti. Imagina você chegar para Platão, Sócrates, de ter a oportunidade de voltar no passado, assistir a uma aula dos grandes, ou de grandes filósofos, ou de grandes pessoas da nossa história, e aí você fala, não, me entrega um PDF. Imagina, gente. Não. Outra coisa, a videoaula te permite fazer, às vezes, outras atividades. Maria, mas eu não vou estar concentrada. Não interessa. Você vai fazer, por exemplo, uma atividade física com um pezinho e vai ouvir o que o professor está falando. Maria, mas eu preciso de me concentrar. O certo, o que dizem os estudos é que a gente precisa se concentrar. Verdade. Mas, no mundo de impossibilidades, a gente tem que facilitar a nossa vida. Às vezes é melhor pegar um pezinho ali, exercitar o seu ombro, exercitar o seu bíceps, enquanto ouve uma aula de direito constitucional, enquanto ouve uma aula ali de direito penal, processual penal, é o melhor que você está fazendo. Depois você firma o conhecimento, mas o conceito geral vai abrindo o seu caminho. Dá sim para fazer, certo? Dá sim para aproveitar. Depois você senta com o material, faz suas questões, redige se for o caso. Tem gente que gosta de estudar escrevendo. Faça do seu jeito. Valorize professores. Aqui vai estar um barulhão de cachorro, gente.
mas eu vou continuar falando do mesmo jeito. Fiquem aí com esse vídeo, com os cachorros, com os doguinhos brigando na rua, mas centralize na ideia, centralize a sua atenção nesta ideia que eu estou te falando. Estude por videoaula, compreenda o que o professor quer passar para você. Bota na velocidade 2 se for o caso. Não, Maria, eu prefiro ouvir na velocidade 1, porque na 2 para mim não adianta. Ok, então aproveite o seu caminho. Faça ali um estudo ativo também com a videoaula. Uma coisa legal, você pode repetir o que o professor está falando. Ele fala, você fala também. Você treina a oratória, você treina a concentração, você repete o que o professor está falando por imitação, e isso também é um estudo ativo. Se grave estudando para depois fazer a revisão. Você dando aula para você. Enfim, gente, há várias formas de utilizar a videoaula de uma forma ativa. E se quiser só ficar deitadinho, de forma passiva, porque é o que o seu corpo te permite fazer naquele momento, tudo bem, faça. Outra coisa, a maior parte dessas pessoas que vem falar sobre as videoaulas, muitas vezes elas estão no YouTube dando aulas a respeito de que você não deveria estar assistindo aulas. E isso não é meio contraditório? Pense nisso.